Queridos irmãos e irmãs, novamente no Evangelho de hoje nós somos conduzidos e catequizados por essa figura tão importante do Antigo Testamento, João Batista. Domingo passado nós vimos que Jesus vai até João Batista para ser por ele batizado. Quase que invertendo a lógica, né? Tanto que João Batista diz que ele protestou, mas não como uma forma de revolta ou de não aceitação, mas porque ele dizia: eu é que devo ser batizado por ti, e tu vens a mim. E naquela ocasião, hoje o Evangelho faz questão de repetir isso, domingo passado, diz: enquanto Jesus estava sendo batizado por João Batista, uma voz do céu, que é a voz de Deus, que dá testemunho, diz: este é meu filho muito amado, no qual eu pus todo o meu agrado. E dizia mais que o céu se abriu, o Espírito Santo desceu em forma de pomba e pousou sobre Jesus no momento em que João batizava. Veja o que o Evangelho de hoje diz. Começa dizendo que João viu Jesus se aproximar dele. Então agora é João que vê Jesus se aproximar e diz, uma exclamação, uma profissão de fé. Ele identifica a natureza de Jesus, a sua divindade e também a missão. Quem ele é? Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então João aqui dá testemunho, revela a identidade divina. Jesus não é apenas um profeta, ou não é um profeta, ou mais um dos profetas, não. Jesus é o Messias que todos esperavam. Inclusive, João Batista, durante todo o seu ministério público, ele foi voltado justamente para quê? Preparar a vinda do Messias. E é ele quem vai batizar Jesus. Olha só que interessante. E depois continua o Evangelho, né? Repetindo, confirmando aquilo que foi realizado. Veja como a liturgia da nossa Igreja Católica, ela é linda, bonita, ela é uma conexão, né? Um fato está estritamente ligado ao outro. Por isso que o católico que não vai à missa, ele não compreende a sua fé. Por isso que é importante a gente ser fiel à Santa Missa todos os domingos, né? A não ser que a pessoa esteja gravemente enferma e não possa ir, tudo bem, mas senão todos os domingos nós devemos participar da Santa Missa. E até pecado grave, né? E não saiu da moda, ainda continua, viu? Quem pode ir na missa e não vai se alimentar da palavra de Deus, né? Mesmo que esteja com os parentes festejando, constitui matéria de pecado grave, porque o domingo é santificado. O primeiro mandamento não começa com amar os amigos em primeiro lugar e Deus em segundo? É esse? Primeiro mandamento, amar os amigos, parentes e Deus quando sobrar tempo. Sim ou não? Ah, bom, estou esperando a resposta. Eu também sei que não, né? Primeiro mandamento parece que é o contrário, né? Não precisa desprezar os amigos e parentes, mas o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Sobre todas as coisas significa até sobre os amigos, parentes, Jesus diz até os teus próprios familiares, parentes e amigos. Por isso que a participação da Santa Missa, ela é muito importante porque ela nos nutre. Quando nós ouvimos o testemunho aqui, olha o bem que faz para nós, saber que quem é João Batista, qual foi a missão dele. Ele identifica Jesus e apresenta a todos, ele é o Cordeiro de Deus,
É dele que eu falei, veja aqui, é dele que eu disse: depois de mim virá um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Eu também não o conhecia, né? Mas ele revelou Jesus à humanidade. Para nós é muito bom ouvirmos isso, porque nós também somos chamados a dar testemunho. Nós vivemos num mundo carente de testemunho, principalmente de valores. A sociedade que nós vivemos hoje, cada um estabelece a sua regra, a sua norma de conduta. Eu sou a moral para mim mesmo, aquilo que me agrada, que me faz bem, mesmo que for para passar a perna nos outros, mas se me faz bem, é norma de vida. Isso é perigoso, muito perigoso. Onde a pessoa passa a ser a autorreferencialidade, ela que define o que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é justo, né? Não se deixa mais conduzir por uma moral comum que vale para todos. Por isso, no mundo onde cada um cria as suas regras, inclusive as suas religiões, as suas crenças, né? Virou modinha por aí, a gente ouvia, não precisa acreditar em nada, né? Tanto faz acreditar ou não. Geralmente, quando a pessoa não tem experiência e amor, não tem um amor por Deus e uma fé madura, né? Não é capaz de transmitir também aos irmãos e irmãs. Se ele não se sente amado e nem ama, como é que vai amar? Que mensagem vai passar? Vai dar testemunho de quê? De você? E veja outro aspecto bonito de João Batista. João Batista poderia, se quisesse, eu já falei tantas vezes aqui, né? Como ele era um grande profeta, as pessoas pensavam que João Batista fosse Jesus. Ele poderia muito bem, como muitos por aí, muitos que se apresentam aí como o Messias, o Salvador da humanidade, né? A internet está cheio aí de falsos profetas e o povo adora seguir, né? Basta prometer, enganar, mentir, que o povão vai, nossa, cai que nem patinho na lagoa, né? Porque vive atrás de milagre, cura, né? Não querem saber da salvação da vida eterna, querem saber de ganhar, fazer negociata com Deus. E nesse sentido tem bastante gente que faz isso, né? E faz um trabalho bonito, né? Bonito no sentido que convence muito, né? Porque não são poucos aqueles que caem nesse lero-lero. Então João Batista em nenhum momento ele apontou para ele. Quando quiseram proclamar o Messias, ele falou, não, eu não sou o Messias. Eu sou apenas uma voz, para dizer eu não sou nada, ele disse, eu sou uma voz que clama no deserto. Não é a mim que vocês têm que procurar. Ide a ele. Por isso a imagem dele, vocês vão ver, né, o dedinho apontando para cima, para dizer, eu não sou o Messias é outro. Eu sou apenas aquele que vai preparar os caminhos, chamar o povo à conversão, endireitar as veredas, lembram? Para acolher quem? Não acolher João Batista, não, para acolher Deus. É isso que nós hoje devemos fazer, né? Fala do testemunho que nós devemos. João viu, identificou e apresentou ao mundo, eis o Cordeiro, é dele que eu sempre falei. Ele é o Cordeiro de Deus, o Messias prometido, que veio para redimir a humanidade. Esse domingo passado, o próprio Deus deu testemunho de Jesus, dizendo, este é meu filho. Agora é João Batista quem apresenta o Messias, dizendo que ele é o Filho de Deus, mas ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Porque antigamente, para obter o perdão dos pecados, porque o cordeiro, a pessoa pegava um cordeiro, colocava nos ombros, ia até o deserto, largava o cordeiro no deserto, e aquele deserto, quando ele morresse, estavam os pecados todos perdoados. Era assim que se fazia. Por isso Jesus disse, não mais com sangue de bodes nem cabrito, o cordeiro agora é Jesus. Ele é aquele que tira
o pecado de toda a humanidade. E não é o sacrifício de ovelha, bode, cabrito, sei lá o que seja, nem é o sangue de animais, mas é o sangue dele que vai ser derramado para a remissão dos pecados da humanidade. Então, meus irmãos e irmãs, que é exemplo de João Batista, e já finalizo, que nós sejamos uma igreja que dá testemunho, testemunho da fé, e não testemunho de nós, testemunho de Jesus. Vamos levar as pessoas a amar a Cristo, amar a sua igreja, e isso nós podemos fazer dando o nosso testemunho, um bom testemunho, é claro, né? Porque se for um péssimo testemunho, é melhor fechar a boca e ficar quieto, né? Porque disso aí já estamos cheios, né? Testemunhe com a tua vida, com a tua coerência, sabedoria, com o amor que você tem. Quando a pessoa ama Jesus, ela transborda coisa boa, né? Ela dá um bom testemunho e pelo testemunho atrai muitas pessoas. Foi assim que a igreja foi crescendo, vendo o testemunho. Lembra os Atos dos Apóstolos? As pessoas olhavam e diziam: vede como se amam. Partilhavam os seus bens, ajudavam as pessoas. Não havia rivalidade, disputa entre eles. As pessoas vendo, dizem: olha, vede como se amam. E a igreja crescia e se multiplicava pelo testemunho deles. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.